O sol castigava a estrada de terra que serpenteava entre as fazendas de Goiás. Leonardo ajustou o chapéu sobre os olhos, tentando proteger-se do calor intenso daquela tarde de dezembro. 25 anos haviam se passado desde que Leandro partira, mas a dor continuava tão presente quanto no primeiro dia. No horizonte, a silhueta da fazenda Talismã se destacava, o lugar onde tudo começou e onde tantas memórias ainda ecoavam. "Vai voltar para casa mais cedo hoje, patrão?" Né? Perguntou José, o capataz que o acompanhava na vistoria da propriedade. "Preciso organizar algumas coisas no escritório. Amanhã é um dia importante." Leonardo não precisou explicar. Todos na fazenda sabiam que 23 de junho era uma data sagrada para ele. O aniversário da última promessa que ouvira do irmão. "Vou me recuperar e voltar a cantar com você." De volta à sede da fazenda, Leonardo entrou em seu escritório, um cômodo amplo decorado com fotografias e discos de ouro emoldurados. Sentou-se em sua cadeira de couro gasto e abriu a gaveta inferior da escrivaninha. De lá, retirou uma pasta de couro marrom, já desgastada pelo tempo e pelo manuseio constante. Dentro dela estavam várias folhas de papel pautado amareladas, com anotações musicais e letras escritas à mão. A caligrafia firme e inclinada era inconfundível. Leonardo passou os dedos sobre as palavras, como se pudesse sentir a presença do irmão naqueles traços de caneta. "Esta música nunca foi gravada, Leandro", murmurou para si mesmo. "Você disse que voltaria para cantá-la comigo." Seus olhos se detiveram no título no topo da página. "Último Encontro." Uma composição que Leandro havia escrito durante os dias no hospital, quando ainda acreditavam que a recuperação viria. Leonardo nunca teve coragem de gravar aquela música sozinho. Parecia uma traição à promessa. O telefone em sua mesa tocou, interrompendo o momento de introspecção. "Alô? Leonardo?" A voz de Zé Ricardo, seu produtor musical há mais de 3 décadas, soou familiar. "Tudo pronto para amanhã?" "Tudo certo, Zé. Chego em São Paulo no final da tarde." O pessoal da gravadora está empolgado com esse projeto. Um álbum de inéditas depois de tanto tempo vai ser um acontecimento. Leonardo respirou fundo antes de responder. 25 anos, Zé. Acho que já está na hora de cumprir algumas promessas antigas." Após desligar, voltou sua atenção às partituras. No dia seguinte, ele iniciaria as gravações de um novo álbum, o primeiro com músicas inéditas em muitos anos. E pela primeira vez, encontrara coragem para incluir Último Encontro no repertório. Naquela noite, sentado na varanda da fazenda, Leonardo observou o céu estrelado de Goiás enquanto dedilhava seu violão. As notas da canção que ensaiava pareciam flutuar no ar, misturando-se com o som dos grilos e o vento suave que balançava as folhas das mangueiras. "Será que estou fazendo a coisa certa, meu irmão?" perguntou ao vento, sem esperar resposta. Em seu bolso, o celular vibrou. Era uma mensagem de seu filho mais velho. "Pai, encontrei algumas fitas antigas no estúdio. Acho que você precisa ouvir. Te vejo amanhã em SP." Leonardo franziu o senho, intrigado. Que fitas seriam essas? O estúdio em São Paulo guardava um acervo imenso de gravações, muitas delas jamais lançadas. Um frio percorreu sua espinha. Algo lhe dizia que sua decisão de gravar Último Encontro não fora apenas coincidência. Aquela noite seria longa, preenchida por memórias e pela ansiedade do que o aguardava no dia seguinte. Leonardo colocou o violão de lado e entrou na casa, determinado a descansar para a viagem. No horizonte, uma estrela cadente cortou o céu de Goiás, como um presságio silencioso do que estava por vir. O estúdio em São Paulo parecia menor do que Leonardo se lembrava. Talvez fosse apenas o peso dos anos modificando suas percepções, ou talvez fossem as memórias ocupando espaço demais naquele ambiente carregado de história. As paredes revestidas de isolamento acústico guardavam os ecos de tantas canções, tantas risadas, tantas discussões criativas. "Pai,
Júnior, seu filho mais velho, veio ao seu encontro assim que ele cruzou a porta. O abraço apertado trazia o conforto familiar que Leonardo tanto precisava naquele momento. E aí, filho, cadê essas fitas que você mencionou? Júnior fez um gesto para que o pai o acompanhasse até a sala técnica. Sobre a mesa de mixagem, 3 fitas cassete estavam organizadas lado a lado, com etiquetas amareladas onde se lia Ensaios, Hospital, 1998. Leonardo sentiu o coração acelerar. Reconhecia a letra de Cláudio, o técnico de som que os acompanhava em todos os lugares naquela época, inclusive nas visitas ao hospital. "Onde você encontrou isso?" perguntou com a voz embargada. "Estávamos organizando o arquivo para a digitalização e estas fitas estavam dentro de uma caixa lacrada. Ninguém tinha mexido nela em anos." Leonardo pegou a primeira fita com mãos trêmulas. Lembrava-se vagamente daquelas gravações. Nos últimos meses, quando Leandro ainda tinha forças, eles ensaiavam no quarto do hospital. Era uma forma de manter a esperança viva, de acreditar na recuperação. "Você já ouviu?" perguntou ao filho. "Não quis ouvir sozinho, pai. Achei que deveríamos fazer isso juntos." Leonardo assentiu, grato pela sensibilidade do filho. Júnior inseriu a primeira fita no deck antigo que mantinham no estúdio justamente para essas ocasiões. Após alguns segundos de chiado, as vozes começaram a soar pelos monitores. "Tá gravando, Cláudio? Beleza. Vamos lá, Léo." Do começo, a voz de Leandro, mais fraca do que em seus shows, mas ainda assim carregada daquela energia contagiante, preencheu a sala. Leonardo fechou os olhos, deixando-se transportar para aquele quarto de hospital. A fita continha ensaios de músicas conhecidas, algumas brincadeiras, conversas cotidianas. Na segunda fita, mais do mesmo. Mas foi na terceira que a surpresa surgiu. "Léo, essa aqui eu escrevi essa semana. Chama Último Encontro." O título não é dos mais animados, eu sei." A risada fraca de Leandro soou melancólica. "Mas a letra é bonita. Quando eu sair daqui, vamos gravar ela, tá? Prometo que vou voltar para cantar essa com você." Leonardo abriu os olhos, encarando o filho com espanto. Na fita, começaram os acordes da música que ele guardara por tantos anos na gaveta, aquela mesma que pretendia gravar no novo álbum. Mas então veio o inesperado. Leandro começou a cantar. Uma gravação completa da música, com Leandro cantando sua parte, deixando espaços para que Leonardo complementasse com a segunda voz. "Meu Deus", murmurou Leonardo, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. A gravação terminou com Leandro dizendo: "Guardei essa para nós dois, meu irmão. Um dia a gente termina ela juntos." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo clique da fita chegando ao fim. Leonardo e Júnior permaneceram imóveis, processando o que acabavam de ouvir. "Pai", Júnior finalmente falou, com voz embargada. "Parece que o tio Leandro sabia que você iria cumprir essa promessa um dia." Leonardo enxugou as lágrimas e olhou para as partituras que trouxera consigo, as mesmas que estiveram guardadas por tantos anos. "Zé Ricardo está esperando a gente no estúdio A", disse Júnior. "O que você quer fazer?" Leonardo respirou fundo, sentindo uma certeza que não experimentava há muito tempo. "Vamos mostrar isso ao Zé. Acho que nossos planos para o álbum acabam de mudar." Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao estúdio principal, Leonardo sentiu um peso sendo removido de seus ombros. Por anos, guardara aquela música como uma promessa não cumprida. Agora, percebia que talvez o destino estivesse apenas esperando o momento certo para que aquela promessa fosse finalmente realizada. Ao entrar no estúdio, onde músicos e técnicos o aguardavam para iniciar as gravações, Leonardo tinha um novo brilho nos olhos. Aquele não seria apenas mais um álbum. Seria finalmente o cumprimento de uma promessa feita há 25 anos, em um quarto de hospital. O burburinho no estúdio cessou quando Leonardo entrou acompanhado de Júnior. Zé Ricardo, sentado diante da mesa de mixagem, ergueu o olhar dos equipamentos e imediatamente percebeu que algo havia mudado.
Conhecia Leonardo há tempo suficiente para ler suas expressões. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, ajeitando os óculos de armação grossa. Leonardo colocou as fitas sobre a mesa. Precisamos conversar, Zé. Acho que vamos mudar os planos para o álbum. Nos minutos seguintes, enquanto a fita com a gravação de Leandro tocava, o estúdio mergulhou em um silêncio respeitoso. Os músicos contratados para a sessão, alguns jovens demais para terem conhecido a dupla em atividade, outros, veteranos que haviam acompanhado os irmãos em turnês, escutavam com atenção e reverência. Quando a voz de Leandro se extinguiu ao final da música, não havia um olho seco na sala. É possível, tecnicamente? Perguntou Leonardo, quebrando o silêncio. Usar essa gravação e adicionar minha voz agora? Zé Ricardo coçou o queixo, pensativo. A qualidade não é das melhores. É uma fita cassete gravada em condições improvisadas. Mas sim, é possível. Precisaremos de um bom trabalho de restauração, equalização. Ele fez uma pausa, encarando Leonardo. Tem certeza que quer fazer isso? Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida, Zé. O produtor assentiu, compreendendo a magnitude daquele momento. Vamos precisar adiar o início das gravações do álbum. Essa música merece um cuidado especial. Quanto tempo? Perguntou Leonardo. Alguns dias, talvez uma semana. Preciso chamar especialistas em restauração de áudio. Leonardo concordou. Esperara 25 anos. Poderia esperar mais alguns dias. Nos dias que se seguiram, o estúdio transformou-se em um laboratório técnico. Especialistas em restauração de áudio foram convocados, trabalhando incansavelmente para extrair o máximo de qualidade daquela gravação precária. Cada nuance da voz de Leandro era analisada, tratada, preservada como o tesouro que representava. Leonardo acompanhava o processo com uma mistura de ansiedade e fascínio. Em um dos momentos de pausa, encontrou-se sozinho na sala de controle com Maurício, um dos técnicos mais experientes. Como está indo? Ele perguntou Leonardo, oferecendo um café ao técnico. Maurício aceitou a bebida com um sorriso cansado. Estamos chegando lá. A voz dele hesitou, buscando as palavras certas. Mesmo debilitado, Leandro tinha um timbre único. Estamos conseguindo isolar bem, mas tem um momento no refrão onde a voz dele falha um pouco. Maurício parecia constrangido. Tecnicamente, poderíamos corrigir isso com as ferramentas que temos hoje. Mas não, interrompeu Leonardo com firmeza. Deixe como está. Cada falha, cada respiração é dele. É real. Maurício assentiu, compreendendo. Uma semana depois, tudo estava pronto. A equipe reuniu-se novamente no estúdio para a gravação final. Leonardo entraria com sua voz, completando os espaços deixados por Leandro naquela gravação de hospital. No isolamento da cabine de gravação, Leonardo ajustou os fones de ouvido. Através do vidro, via Júnior, Zé Ricardo e toda a equipe técnica na sala de controle. Fechou os olhos, respirou fundo. Pronto quando você estiver, Léo. A voz de Zé soou nos fones. A introdução começou a tocar. Os mesmos acordes que Leonardo ensaiara tantas vezes ao longo dos anos. Agora, com o acompanhamento de uma orquestra completa que haviam gravado nos dias anteriores. E então, a voz de Leandro. Eu sei que o tempo não volta atrás, mas guardo em mim o que a gente viveu. Leonardo sentiu um nó na garganta, mas quando chegou sua vez, sua voz se uniu à do irmão com naturalidade, como se os 25 anos de separação jamais tivessem existido. As vozes entrelaçavam-se, complementavam-se, como sempre fizeram em vida. O refrão aproximava-se e, com ele, o momento em que a voz de Leandro falhava, aquele que Maurício mencionara. Leonardo ouviu a falha, um leve tremor, uma nota que não se sustentou completamente. E, instintivamente, ajustou sua própria voz para cobrir aquela fragilidade, como tantas vezes fizera nos palcos. Quando a música terminou,
Leonardo manteve os olhos fechados por alguns segundos, deixando as últimas notas reverberarem em seu ser. Ao abri-los, viu que todos na sala de controle estavam de pé, alguns aplaudindo silenciosamente, outros simplesmente emocionados demais para qualquer reação. Isso foi... Zé Ricardo falava pelo intercomunicador, mas sua voz falhou. Pigarreou e tentou novamente. Isso foi perfeito, Léo. Absolutamente perfeito. Leonardo apenas assentiu, sem confiar em sua própria voz naquele momento. Saiu da cabine e foi recebido com abraços e palavras de admiração. Mas foi o abraço de Júnior que o atingiu com mais força. O tio estaria orgulhoso, pai, disse o filho ao seu ouvido. Vocês finalmente cumpriram a promessa. Aquela noite, sozinho em seu apartamento em São Paulo, Leonardo escutou a gravação finalizada várias vezes. Cada vez que a ouvia, mais certeza tinha. Aquela não era apenas uma música, era um reencontro, um diálogo que atravessara o tempo e o espaço para finalmente se completar. Antes de dormir, olhou para a fotografia na mesa de cabeceira, ele e Leandro, jovens e sorridentes, no início da carreira. Sussurrou para a imagem. Promessa cumprida, meu irmão. Pela primeira vez em muitos anos, Leonardo dormiu sem o peso da promessa inacabada. O burburinho na indústria musical começou como um sussurro. Leonardo estaria lançando um novo single, o primeiro de um álbum de inéditas, após anos dedicando-se principalmente a regravações e projetos ao vivo. Mas quando a informação de que a música contaria com a voz de Leandro vazou, o sussurro transformou-se em tempestade. Na sede da gravadora em São Paulo, executivos, assessores de imprensa e estrategistas de marketing reuniam-se para discutir como lidar com o fenômeno que tinham em mãos. As rádios já estão nos bombardeando com pedidos, explicava Mariana, diretora de marketing. E olha que ainda nem anunciamos oficialmente. Leonardo observava a reunião com certo distanciamento. Aquele alvoroço todo não era o que ele buscava quando decidiu gravar Último Encontro. Para ele, tratava-se de algo pessoal, íntimo até. Precisamos de um lançamento à altura, continuava Mariana. Estou pensando em um evento exclusivo, transmitido ao vivo, com convidados especiais. Não, interrompeu Leonardo, fazendo todos na sala voltarem sua atenção para ele. Nada de eventos grandiosos. Esta música não é um produto. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Zé Ricardo. Léo tem razão. Precisamos respeitar o significado desta canção. Ele se virou para Leonardo. Mas também precisamos pensar em como apresentá-la ao público de forma digna. Leonardo refletiu por um momento. A Fazenda Talismã, disse finalmente. Quero lançar esta música de lá, sem público, apenas uma equipe mínima para a gravação, como uma homenagem ao lugar onde tudo começou. A ideia foi aceita unanimemente. 2 semanas depois, uma pequena equipe técnica instalava-se na varanda da sede da Fazenda Talismã. O pôr do sol tingia o céu de Goiás com tons alaranjados, criando o cenário perfeito para aquele momento. Leonardo, sentado em uma cadeira simples com seu violão, observava os técnicos finalizando os ajustes. Júnior coordenava a produção, garantindo que tudo estivesse perfeito para a transmissão ao vivo que aconteceria em poucos minutos. Estamos quase prontos, pai, informou Júnior, aproximando-se. Como está se sentindo? Leonardo respirou fundo, olhando para o horizonte onde o sol começava a se esconder. Em paz, respondeu simplesmente. O formato escolhido para o lançamento era tão simples quanto significativo. Leonardo apresentaria brevemente a história por trás da música e então tocaria uma versão acústica, acompanhando com seu violão. Em seguida, a gravação de estúdio, com a orquestra completa e as vozes dos 2 irmãos, seria reproduzida enquanto imagens de arquivo da dupla seriam exibidas. As redes sociais de Leonardo, normalmente atualizadas por sua equipe, haviam anunciado o lançamento apenas 2 dias antes. Mesmo assim, a expectativa era imensa. 1 minuto para entrarmos ao vivo, avisou o diretor de cena.
Leonardo ajeitou-se na cadeira, passando os dedos pelas cordas do violão uma última vez para confirmar a afinação. Júnior deu-lhe um sinal de positivo de trás das câmeras. Estamos no ar em 5, 4, 3. As luzes instaladas na varanda intensificaram-se, iluminando Leonardo contra o fundo do céu, agora tingido de roxo e laranja. A transmissão começou, exibida simultaneamente nas plataformas digitais da gravadora e nas redes sociais do artista. Leonardo olhou diretamente para a câmera, com uma simplicidade que sempre o caracterizou. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sua voz soava serena, mas carregada de emoção. Hoje é um dia muito especial para mim. Há 25 anos, meu irmão Leandro me fez uma promessa no hospital que voltaria a cantar comigo. Como todos sabem, ele não teve essa oportunidade em vida. Leonardo fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Mas recentemente, meu filho Júnior encontrou algumas fitas antigas. Entre elas, uma gravação em que Leandro cantava uma música inédita, deixando espaços para que eu completasse com minha voz. Era a promessa dele, guardada em uma fita cassete por todos esses anos. Dedilhou suavemente algumas notas no violão antes de continuar. A música chama-se Último Encontro. Leandro a compôs durante seus dias no hospital. E agora, finalmente, estamos cumprindo a promessa de cantá-la juntos. Com isso, Leonardo começou a tocar os acordes iniciais da canção. Sua versão acústica era despojada, íntima, permitindo que a letra ganhasse ainda mais força. Enquanto cantava sua parte, era possível imaginar onde a voz de Leandro entraria, criando uma expectativa para a versão completa que viria a seguir. Ao terminar a apresentação acústica, Leonardo olhou novamente para a câmera. Dudali, agora, gostaria de compartilhar com vocês a versão que gravamos em estúdio, onde finalmente pude cantar ao lado do meu irmão novamente. A tela dividiu-se, mostrando Leonardo na varanda da fazenda de um lado e do outro, imagens de arquivo dos irmãos em diferentes momentos da carreira. A música começou a tocar, agora com todo o arranjo orquestral e, principalmente, com as duas vozes entrelaçadas em perfeita harmonia. Enquanto a música tocava, as redes sociais explodiram. Milhares de comentários, compartilhamentos e reações surgiam a cada segundo. Fãs de longa data emocionavam-se com aquele reencontro musical inesperado, enquanto uma nova geração descobria a magia da dupla que marcara a época na música sertaneja. Nos bastidores da transmissão, Júnior observava os números crescendo exponencialmente nas plataformas digitais. A música já estava no topo das tendências, sendo compartilhada por celebridades, influenciadores e milhões de fãs comuns. Quando a transmissão terminou, Leonardo permaneceu sentado na varanda, contemplando o céu agora completamente estrelado de Goiás. Júnior aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Foi lindo, pai, e os números são impressionantes. A música já está em primeiro lugar em todas as plataformas. Leonardo sorriu, mas seu olhar estava distante. Sabe, filho, números nunca foram importantes para mim e seu tio. O que importava era a conexão, a emoção que conseguíamos transmitir. Fez uma pausa, olhando para as estrelas. Hoje, senti essa conexão novamente, como se ele estivesse aqui. Júnior passou o braço pelos ombros do pai. Ele sempre esteve, pai, na música, nas memórias, em tudo que vocês construíram juntos. Leonardo assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A promessa estava cumprida. A música finalmente chegara ao público. Mas mais importante que isso, ele sentira novamente a presença do irmão, não apenas na voz gravada há tantos anos, mas na energia que aquela canção liberara. A noite avançava na fazenda Talismã, enquanto pai e filho permaneciam em silêncio, contemplando o céu estrelado. E em algum lugar daquele infinito, Leonardo sentia que Leandro sorria, satisfeito por ver a promessa finalmente cumprida.
Os dias que se seguiram ao lançamento de Último Encontro foram uma montanha-russa de emoções para Leonardo. A música não apenas dominou as paradas e plataformas digitais, mas desencadeou uma onda de ressignificação da obra da dupla para uma nova geração. Jovens artistas começaram a gravar covers, documentários sobre a história dos irmãos entraram em produção, e a gravadora pressionava por mais material do acervo. Em sua casa em Goiânia, Leonardo folheava jornais e revistas que traziam manchetes sobre o fenômeno. Reencontro musical, a promessa cumprida, Leonardo e Leandro juntos novamente. Os títulos variavam, mas todos captavam a essência daquele momento extraordinário. O telefone tocou pela 10ª vez naquela manhã. Era Zé Ricardo. Não vai acreditar, Léo. As vendas do nosso catálogo aumentaram 800% desde o lançamento. E temos convites para programas de TV do mundo todo. Leonardo suspirou. Apesar de grato pelo carinho do público, sentia-se esgotado com toda aquela exposição. Zé, preciso de um tempo. Isso tudo é demais. Entendo, amigo, mas tem uma proposta que acho que você deveria considerar. O Festival Sertanejo de Barretos quer fazer uma homenagem especial para vocês. Estão sugerindo uma apresentação com tecnologia de projeção, onde você cantaria ao lado da imagem de Leandro. Leonardo sentiu um frio na espinha. A ideia de dividir o palco com uma projeção do irmão lhe parecia estranha, quase desrespeitosa. Não sei, Zé, parece artificial. Pense com calma. Não precisa decidir agora. Enquanto isso, o que fazemos com as outras fitas que o Júnior encontrou? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Leonardo ainda não havia decidido o que fazer com as outras gravações encontradas. Continham ensaios, conversas, momentos íntimos que não necessariamente deveriam se tornar públicos. Ainda estou pensando. Te ligo depois, Zé. Após desligar, Leonardo sentou-se ao piano da sala, dedilhando distraidamente algumas notas. O sucesso de Último Encontro o colocava diante de um dilema. Como honrar o legado do irmão sem transformá-lo em um produto comercial? Onde estava a linha entre celebração e exploração? O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, deparou-se com Carmen, irmã mais velha dele e de Leandro. Carmelita! Exclamou, usando o apelido de infância. Que surpresa boa! Abraçaram-se longamente. Carmen raramente deixava sua cidade no interior para visitar os irmãos, preferindo a tranquilidade de sua vida longe dos holofotes. Vim assim que pude, disse ela, entrando na casa. Ouvi a música, Léo. Foi... Sua voz falhou. Foi como tê-lo de volta por alguns minutos. Sentados na varanda com café fresco, os irmãos conversaram sobre o impacto do lançamento. Carmen, com sua sabedoria tranquila, oferecia uma perspectiva que Leonardo precisava ouvir. Você fez a coisa certa, Léo. Aquela música precisava ser compartilhada. Mas agora todos querem mais. Querem que eu transforme a memória dele em um espetáculo. Carmen tomou um gole de café antes de responder. O que você acha que ele gostaria? A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Em meio a toda aquela confusão, não havia se perguntado o que Leandro realmente desejaria naquela situação. Ele sempre foi mais aberto que eu, mais disposto a experimentar coisas novas, a se arriscar, refletiu Leonardo. Lembra como ele insistiu para gravarmos aquele DVD quando o formato ainda era novidade no Brasil? Carmen sorriu, assentindo. E quanto às outras fitas? Perguntou ela. Júnior me contou sobre elas. Leonardo levantou-se, indo até seu escritório e voltando com a caixa que continha as fitas restantes. Ainda não tive coragem de ouvir todas. Algumas contêm apenas conversas, outras ensaios improvisados. Vamos ouvi-las juntos, sugeriu Carmen, com delicadeza. Talvez seja mais fácil assim. Nas horas seguintes, os dois irmãos mergulharam nas memórias contidas naquelas fitas. Riram com as piadas de Leandro, emocionaram-se com momentos de fragilidade captados sem filtro
Redescobriram nuances de uma personalidade que o tempo começava a tornar menos nítida em suas memórias. Em uma das fitas, encontraram algo especialmente tocante. Leandro, em um momento a sós com o gravador, falando diretamente para a posteridade. Se alguém estiver ouvindo isso no futuro, bem, provavelmente sou eu mesmo, rindo da minha própria cara de alguns anos atrás. A risada fraca soava no aparelho. Mas se não for, se por algum motivo eu não estiver mais por aí, quero que saibam que vivi cada segundo como se fosse o último. Cantei cada nota como se fosse a mais importante e amei minha família como se o mundo dependesse disso. Porque, para mim, dependia mesmo. Uma pausa, o som de uma respiração profunda. Léo, meu irmão, se por acaso for você ouvindo isso, não deixe que a saudade te amarre. A música sempre foi nossa libertação, não nossa prisão. Prometa que vai continuar, que vai ser feliz, que vai levar nossa música adiante. Não importa como, o importante é que ela continue tocando corações. Leonardo e Carmen permaneceram em silêncio por alguns minutos após o fim da gravação. As palavras de Leandro pairavam no ar como uma presença viva. Ele sempre soube o que dizer, murmurou Carmen, enxugando as lágrimas. Leonardo assentiu, sentindo como se um peso fosse removido de seus ombros. Durante anos, questionara-se sobre como honrar a memória do irmão, preocupado em preservar a integridade do que haviam construído juntos. Agora, as palavras do próprio Leandro lhe davam a resposta que procurava. Acho que sei o que preciso fazer, disse, finalmente. Na manhã seguinte, Leonardo convocou uma reunião com sua equipe. Júnior, Zé Ricardo e alguns poucos colaboradores de confiança reuniram-se em sua casa em Goiânia. Quero fazer algo diferente, anunciou Leonardo, depois que todos estavam acomodados. Não vamos lançar mais músicas das fitas, pelo menos não agora. Em vez disso, quero criar um projeto educacional. A surpresa estampou-se no rosto dos presentes. Zé Ricardo foi o primeiro a se manifestar. Educacional? Como assim, Léo? Uma fundação, em nome meu e de Leandro, para apoiar jovens músicos, especialmente do interior, que não têm acesso a instrumentos, aulas, estúdios. Leonardo falava com entusiasmo crescente. Quero usar parte dos lucros de Último Encontro e das vendas do catálogo para financiar isso. Júnior sorriu, orgulhoso. E quanto a Barretos? Perguntou Zé. O convite para o festival ainda está de pé. Leonardo refletiu por um momento. Vou aceitar, mas com condições. Nada de projeções ou hologramas. Quero algo mais autêntico. Fez uma pausa antes de continuar. Vamos convidar jovens artistas para dividir o palco comigo. Cada um cantará uma música nossa, à sua maneira. Uma celebração do legado, mas olhando para o futuro, não apenas para o passado. Nos meses que se seguiram, Leonardo dedicou-se intensamente à criação da Fundação Leandro em Leonardo. Estúdios comunitários foram instalados em cidades pequenas de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Programas de bolsas permitiram que jovens talentos recebessem formação musical de qualidade. A música sertaneja, que por tanto tempo fora vista como um gênero comercial, ganhava novas dimensões através desse projeto social. O Festival de Barretos daquele ano tornou-se histórico. No palco principal, Leonardo dividiu os microfones com uma dezena de novos talentos, muitos deles descobertos através da fundação. Juntos, reinterpretaram clássicos da dupla, trazendo frescor e contemporaneidade às canções que marcaram gerações. Ao final da apresentação, quando apenas Leonardo permaneceu no palco, as luzes diminuíram e uma única luz focal o iluminou. Com seu violão, tocou os primeiros acordes de Último Encontro. Esta música, disse ao público, é sobre promessas que atravessam o tempo, sobre conexões que nem mesmo a distância pode romper. Enquanto cantava sua parte, a voz gravada de Leandro juntou-se à sua através do sistema de som. Não havia projeções ou efeitos visuais, apenas a voz pura, restaurada com cuidado e respeito.
O público, emocionado, ergueu os celulares com as lanternas acesas, criando um mar de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Naquela noite, Leonardo compreendeu que a verdadeira promessa não era apenas sobre cantar juntos novamente. Era sobre manter vivo o espírito daquilo que haviam construído, permitindo que a música continuasse a evoluir e a tocar novas gerações. 3 anos se passaram desde o lançamento de Último Encontro. A Fundação Leandro em Leonardo tornara-se uma das maiores iniciativas culturais do país, com núcleos em todos os estados e um impacto que ia muito além da música sertaneja. Leonardo, agora com 62 anos, encontrara um novo propósito que o rejuvenescera. Em uma tarde ensolarada de domingo, a Fazenda Talismã estava especialmente movimentada. Era o dia da formatura da primeira turma completa da Fundação. 100 jovens músicos que haviam passado por 3 anos de formação intensiva e agora estavam prontos para seguir suas carreiras. Leonardo caminhava pelo amplo gramado da fazenda, observando os preparativos para a cerimônia. Um palco havia sido montado próximo ao lago, cadeiras dispostas em semicírculo e uma exposição fotográfica contando a história da dupla e da fundação ocupava uma das laterais do espaço. "Pai!" Júnior chamou, aproximando-se apressado. "Temos um problema com o som. O técnico diz que há uma interferência que não consegue identificar." Leonardo sorriu. "Tranquilo. Diga a ele para verificar o cabo do subwoofer esquerdo. Provavelmente está mal conectado." Júnior olhou para o pai com espanto. "Como você sabe?" "Experiências, filho. Quando você passa décadas nos palcos, aprende a identificar problemas pelo som." Júnior afastou-se para transmitir a informação e Leonardo continuou sua caminhada. Parou diante da exposição fotográfica, detendo-se em uma imagem em particular. Ele e Leandro, ainda adolescentes, tocando em uma festa de igreja em Goianápolis, sua cidade natal. O início de tudo. "Linda foto", disse uma voz feminina ao seu lado. Leonardo virou-se e viu Mariana, uma das formandas mais promissoras da turma. Com apenas 19 anos, a jovem já demonstrava um talento extraordinário para a composição. "Foi nosso primeiro show", contou Leonardo com um sorriso nostálgico. "Ganhamos 50 cruzeiros e achamos que éramos ricos." Mariana riu. "É difícil imaginar vocês tão normais. Para a minha geração, vocês sempre foram lendas." Leonardo balançou a cabeça, pensativo. "Nunca nos vimos assim. Éramos apenas 2 irmãos que amavam música e queriam viver disso." Fez uma pausa, olhando para a jovem. "Como está se sentindo para hoje?" "Nervosa", admitiu ela. "Cantar no mesmo palco que o senhor é muita responsabilidade." "Não pense assim. Pense que estamos celebrando juntos. A música não é competição, é comunhão." A conversa foi interrompida pelo som dos primeiros convidados chegando. A cerimônia começaria em breve. Leonardo despediu-se de Mariana e dirigiu-se aos bastidores para os últimos preparativos. O evento iniciou-se pontualmente às 4 da tarde. O sol começava sua descida no horizonte, banhando a fazenda com uma luz dourada. No palco, Leonardo agradeceu a presença de todos e falou brevemente sobre a jornada da fundação. "Quando iniciamos este projeto, muitos acharam que era apenas uma forma de homenagear o passado, mas sempre soube que se tratava, na verdade, de construir o futuro." Fez um gesto amplo em direção aos formandos, sentados nas primeiras fileiras. "Estes jovens são a prova disso. Eles não estão aqui para reproduzir o que eu e Leandro fizemos, mas para criar algo novo, algo deles, a partir das ferramentas que pudemos oferecer." A cerimônia prosseguiu com apresentações dos formandos, demonstrando a diversidade de estilos e abordagens que a Fundação incentivava. Havia sertanejo tradicional, sim, mas também fusões com MPB, rock, música eletrônica e influências internacionais. Ao final das apresentações, chegou o momento mais aguardado. Leonardo e os 100 formandos juntos no palco para uma performance especial.
A música escolhida não poderia ser mais significativa. Último encontro. Mas havia uma surpresa que nem mesmo a equipe da fundação conhecia. Durante meses, Leonardo e Júnior haviam trabalhado secretamente em um projeto especial. Com a ajuda de especialistas em tecnologia e um estúdio de restauração de áudio na Europa, haviam desenvolvido um sistema que permitia isolar e extrair a voz de Leandro de gravações antigas, mesmo aquelas com baixa qualidade. Antes de iniciarmos, anunciou Leonardo ao público, quero compartilhar algo muito especial. Durante estes 3 anos, muitos me perguntaram se havia mais material inédito de Leandro que poderíamos lançar. A resposta sempre foi não, pois acreditava que o último encontro era único em seu propósito e significado. Fez uma pausa, respirando fundo. No entanto, com o avanço da tecnologia, conseguimos algo extraordinário. Restaurar a voz de Leandro em ensaios e apresentações antigas, isolando-a com uma clareza que antes seria impossível. Mas em vez de usar isso para criar novos duetos comerciais, decidimos fazer algo diferente. Júnior aproximou-se, trazendo um notebook que conectou ao sistema de som. Hoje, cada um destes jovens músicos cantará acompanhado não apenas por mim, mas também por um trecho da voz de Leandro, criando uma ponte entre gerações. Uma forma de dizer que o legado continua vivo, não como uma repetição do passado, mas como inspiração para o futuro. A emoção tomou conta do público quando o arranjo começou. Um a um, os jovens cantores revezavam-se em partes da música, cada um com seu estilo próprio, enquanto trechos da voz restaurada de Leandro surgiam em momentos específicos, criando uma tapeçaria sonora que unia passado, presente e futuro. Leonardo, ao centro do palco, contemplava aquela cena com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível nos anos de luto após a perda do irmão. A promessa feita no hospital há quase 30 anos finalmente ganhava seu significado mais profundo. Não se tratava apenas de cantarem juntos uma última vez, mas de garantir que a música que criaram juntos continuasse viva, evoluindo através de novas vozes e novas interpretações. Quando a última nota soou e o aplauso estrondoso tomou conta da fazenda Talismã, Leonardo olhou para o céu, agora pontilhado pelas primeiras estrelas da noite. Em algum lugar, tinha certeza, Leandro sorria, satisfeito ao ver que sua promessa não apenas fora cumprida, mas transcendera tudo o que poderiam ter imaginado. No dia seguinte, os jornais noticiariam o evento como um marco na música brasileira. Críticos falariam sobre como a Fundação Leandro em Leonardo estava redefinindo o conceito de legado musical no país. Gravadoras disputariam contratos com os novos talentos revelados. Mas para Leonardo, nada disso importava tanto quanto a certeza que carregava no coração. A resposta à promessa do irmão não chegara tarde demais. Pelo contrário, chegara exatamente no momento em que deveria chegar, quando ele estava pronto para transformá-la em algo muito maior do que uma simples canção. Em seu quarto na fazenda, antes de dormir, Leonardo abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou a folha amarelada com a letra de Último Encontro, escrita à mão por Leandro tantos anos antes. Releu as palavras, agora não mais com tristeza, mas com gratidão. Obrigado, meu irmão, sussurrou, guardando novamente o papel. A música continua. E, de fato, continuaria. Nas vozes dos jovens formados pela Fundação, nas rádios que ainda tocavam os clássicos da dupla, nos corações dos milhões de fãs que cresceram ouvindo suas canções. O eco daquela promessa feita em um quarto de hospital se expandira, tornando-se muito maior que os 2 irmãos poderiam ter sonhado. A resposta não viera tarde demais. Viera no tempo certo, o tempo necessário para que se transformasse não em um fim, mas em um novo começo.